São 12 horas e 10 minutos, estamos no ar com o programa Folha Notícias, hoje o segundo dia de maratona da campanha eleitoral e parece que em algumas cidades foi mais morno, outras cidades foi muito mais aquecido, como a região metropolitana daqui da Bahia, Salvador, Camaçari, Lauro de Freitas. Rapaz, parece que realmente começou a guerra dos candidatos. Vamos para as principais notícias do programa Folha Notícias de hoje. Eu sou Bruno Albuquerque, 28 de setembro de 2020. Ainda sobre as principais notícias, o candidato que não fez politicagem na pandemia será bem sucedido. Para André Curvelo, o candidato que não fez politicagem durante a pandemia da Covid-19 será bem sucedido na eleição desse ano. Com 13 dias de queimadas, incêndio em Barra tem 2 focos ativos. Com pandemia e plano travado, leilões do governo ficam para 2021 e 2022. Candidatos dão a largada para as eleições em Salvador. Já no nosso plantão de notícias, vamos falar um pouco sobre as eleições de 2020. Patrimônio de candidatos à Prefeitura de Salvador vai de 127 mil a 2 milhões de reais. É muito candidato pobrezinho, viu? Muitos. Em João Dourado, a comarca suspende eleição indireta marcada para essa terça-feira. Com a aposentadoria de Celso de Mello, diversos nomes começam a ser cotados para o STF. Parece que o presidente Jair Bolsonaro vai ter agora a oportunidade de começar a colocar sua semente dentro do STF, assim como foi o governo de Lula e também de Fernando Henrique. Ainda com as principais notícias, Prefeitura fará consulta em exames extras por 90 dias para zerar atendimento na cidade de Salvador. Ainda na região metropolitana, Madeiro abre processo seletivo para contratação de auxiliar de cozinha e atendente. Rodoviárias voltam a funcionar em toda a Bahia nessa segunda-feira. Parece que agora vão poder andar a Bahia toda. Já as notícias internacionais, como o autodeclarado bilionário Donald Trump pode ter passado 10 anos sem pagar imposto de renda. Essas são as principais notícias de hoje. Já estaremos de volta. Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio. O pensamento suicida é um problema que atinge milhares de pessoas no mundo. Está mais próximo do que podemos imaginar. Compreender isso e dar atenção a alguém em sofrimento já é uma grande atitude de prevenção e socorro ao suicídio. As relações entre pessoas, em casa ou no trabalho, podem curar, fazer adoecer e fazer morrer. Depende de como cada pessoa lida com o sofrimento. E cada um de nós lida de maneiras diferentes. O ambiente doentio é repleto de julgamentos, ofensas, desrespeito e críticas que destroem. Falta compreensão sobre as necessidades do outro. Já um ambiente saudável tem mais afeto, mais brincadeiras, mais abraços e mais colaboração. Ajuda a afastar maus pensamentos e momentos de tristeza. Agora pense, em qual deles você gostaria mais de estar? Se você é autoridade, um líder, amigo ou familiar, faça a sua parte. Repreenda as fofocas e intrigas. Evite palavras destrutivas. Não permita difamação, julgamentos e críticas negativas, assédio moral ou sexual. Se não puder elogiar, não desvalorize. Se
perceber que alguém precisa de ajuda, não se afaste e não se omita. E lembre-se, a palavra tem força, mas o afeto de um abraço, muito mais. Opa, estamos de volta com o programa Folha Notícias, são 12 horas e 16 minutos, 12 horas e 16 minutos, estamos no ar com o programa Folha Notícias e hoje eu quero mandar um forte abraço para todos os piritibanos. Ontem foi realmente uma festança em comemoração à emancipação política de Piritiba, fica na Chapada Diamantina, são 554 metros acima do nível do mar. Por isso que Piritiba faz um frio que é Ave Maria, viu? Tem Lara e Tayane, tá lá se acabando no frio. Lara não tá conseguindo nem dormir direito. Imagine se subir mais um pouquinho. Piritiba completou ontem 68 anos. Eu quero mandar um forte abraço para Dalmir, para Lucas, para Robert. Todos estão lá em Piritiba curtindo também o nosso programa. Eles já estão acostumados com o clima, já anda de camiseta, né? Inclusive, aliás não, Robert tem pegada europeia, anda mais com casaco. Falta um cachecol, viu, Robert? Vou mandar um presentão para você aí. Vai ser direto lá do Reino Unido. Eu vou pedir para os nossos diretores que moram lá mandar para você aí um cachecol, uma touca. Você já está na pegada norte-americana e inglesa, viu? Mas vamos lá com as nossas principais notícias de hoje. Já já entraremos também com o nosso boletim das eleições. Parece que teve prefeito que fez praticamente um carnaval sem obedecer às normas do Ministério da Saúde e também das organizações da Organização Mundial da Saúde. Na verdade, para não se obedecer às ordens da Organização Mundial da Saúde não é muita coisa não, viu? Realmente não é muita coisa. Mas vamos lá, em João Dourado, a comarca suspende a eleição indireta marcada para essa terça-feira. Uma decisão anulou a eleição indireta para escolher o prefeito de João Dourado na região de Irecê. Aí já é a região de Irecê, que é a região do feijão, marcada para essa terça-feira. Em decisão, nessa segunda-feira, a juíza Catuxa Moreira Gide acatou o pedido de liminar e suspender o pleito. Segundo a magistrada, houve irregularidade e vício no processo que havia marcado as eleições para essa terça. De acordo com a sentença, a presidente da Câmara de João Dourado, Rita de Cássia Amorim, do Amaral, não cumpriu o estabelecido, que era estender o processo em 30 dias ou mesmo assumir o executivo local. Rita de Cássia, esposa do prefeito Celso Loula Dourado, que morreu na semana passada, ou seja, tudo em família. Essa questão de dividir o poder com a família é engraçado, viu? Com a aposentadoria de Celso de Mello, diversos nomes começam a ser cotados para o STF. Com o anúncio da antecipação da aposentadoria do ministro Celso de Mello, diversos nomes começam a aparecer como prováveis indicados na lista do presidente Jair Bolsonaro para assumir a vaga no Supremo Tribunal Federal. Segundo o Congresso em Foco, Bolsonaro não quer antecipar nomes para evitar que seu indicado sofra processo de fritura e ele se veja obrigado a rever sua decisão. Parece que o presidente Jair Bolsonaro tem aprendido a lição, pois todos os ministros que antes fora indicado, ele teve problema. Diga-se de passagem, o próprio secretário, o ministro de Saúde, o Mandetta, como também o ministro da Educação, que só conseguiu ficar um dia como ministro. Então parece que agora o presidente Jair Bolsonaro, de fato, tem aprendido pouco sobre as indicações políticas. Hoje, um dos principais nomes citados seria o juiz federal William Douglas,
que é popular na internet. O juiz do Tribunal Regional Federal da 2ª Região é autor de 50 livros, entre eles o best-sellers Como Passar em Provas e Concurso e as 25 Leis Bíblicas do Sucesso. Então, parece que o presidente Jair Bolsonaro não vai indicar a priori o seu próximo ministro. Prefeitura fará consultas e exames extras por 90 dias para zerar fila por atendimento. O prefeito de Salvador, Assemineto, anunciou nesta segunda-feira que a prefeitura vai oferecer 280 mil procedimentos extras de saúde como consultas e exames para tentar zerar a fila de espera por atendimento que engrossou devido à pandemia. A oferta vai acontecer durante 90 dias. Eu não sei quem tem acompanhado o programa da gente nesses últimos 15 dias. Eu tinha questionado bastante sobre os outros atendimentos fora da Covid-19. A prerrogativa de todos os gestores, vereadores e secretários de saúde é que os olhos seriam virados apenas para a pandemia. Eu questionava, inclusive, sobre os cardiopatas, os diabéticos, as pessoas que estão precisando, de fato, de consultas e exames fora a pandemia. Será que todos os gestores estão preocupados no pós-pandemia? E agora o prefeito da capital, Assemineto, já divulga que vai zerar essas filas. Engraçado que agora, nesse momento, consegue zerar, porque essas ações não são desenvolvidas anteriormente. E o mais curioso também é justamente no ano eleitoral. Então a gente espera que não só a capital, mas todas as cidades do interior possam ter essa sensibilidade. Nós temos pessoas que precisam dos seus remédios básicos, como captopril, losartana, albendazol, exames básicos como exames laboratoriais, eletrocardiograma, eletrocefalograma, e são pessoas, inclusive, que também precisam desses exames para um processo pré-operatório. Vamos esperar para saber se as cidades do interior também terão condições de fazer esses mesmos mutirões. Eu acredito que não, até porque saúde, educação e segurança pública nunca foram prioridades nem no nosso estado e também no nosso país. Então, eu acredito que haverá um colapso muito grande nos interiores por conta do pós-pandemia, além das pessoas que estão voltando a contrair, inclusive, a Covid-19, aqueles pacientes que ficaram em casa com medo de ir nos postos, nas unidades básicas de saúde, nas unidades de pronto atendimento, saúde da família, com medo de contrair a Covid-19. E daí nós temos um agravante muito grande, que são aquelas pessoas que acabaram, na verdade, saindo do início de uma patologia e virando crônica. Ou seja, sai de um procedimento de baixa complexidade para alta complexidade. Então, os secretários de saúde, eles devem ser responsabilizados, inclusive, por isso. E se eu não estiver enganado, cabe, inclusive, esses pacientes entrar com recursos jurídicos, até porque eles saíram de um tipo de tratamento para o outro. E que a maioria das cidades do interior não tem unidades de saúde que trabalham com alta complexidade. Salve aquelas cidades, por exemplo, Camaçari, que tem um hospital geral, Alagoinhas tem um hospital geral, Lauro de Freitas tem um hospital geral. Então, essas cidades são amparadas por mecanismos de saúde que trabalham com alta complexidade. Diferente para cidades menores, como Mata de São João, Catu, Pujuca, aqui, por exemplo, em Piritiba, Mundo Novo. Então, você tem cidades pequenas que não detêm de aparelhos para exames de alta complexidade. Então, eu acho que nesse momento deveria se debruçar para o pós-pandemia, principalmente para pacientes que estão precisando agora cuidar ainda mais da sua saúde, que saíram de um estágio de baixa complexidade para alta complexidade. Então, segundo ainda o prefeito Assemineto, as especialidades oferecidas para adultos estão mais de 18 mil consultas de oftalmologia, 15.367 cardiológicas, que foi a que eu disse aqui de eletrocardiograma, tá? 15.023 com otorrinolaringologista, 11.885 com neurologista, aí entra o ecocardiograma, ressonâncias magnéticas e etc., que são de alta complexidade, tá? E 11.116 com urologistas. Crianças terão atendimento para cardiologia, neurologia, cirurgia pediátrica,
ortopedia e traumatologia. E o que eu acho mais curioso nessas ações, principalmente do prefeito de Salvador, Assemineto, que está lá batalhando para eleger o seu sucessor, que é o atual vice, é que agora, principalmente para a criança, e nós sabemos que há uma dificuldade muito grande de se contratar neuropediatra, o próprio pediatra. Então, esses especialistas voltados para a área de criança é muito mais difícil. E agora, curiosamente, esses profissionais aparecem para atender uma demanda tão grande como essa. Então, infelizmente, parece que os caras pálidas, né, esses nossos políticos, não tem jeito. E a população precisa acordar. A população precisa acordar. Então, todo ano de eleição, as pessoas sempre dizem a mesma coisa. Começa a fazer tudo e vocês estão votando nesses mesmos canalhocratas. E vocês vão continuar colocando essas mesmas pessoas que vocês estão dizendo o tempo todo que só trabalham em ano de eleição. Inclusive, nós falamos até isso, era bom que no Brasil a eleição fosse semestral, que as cidades estariam todas bonitas. Então, não entra na minha cabeça, num processo eleitoral, os prefeitos começam a fazer com que alguns aparelhos públicos comecem a funcionar. Então, eu acredito que a população precisa se atentar para isso aí e acordar, e volto a martelar, muito cuidado com pós-pandemia. Eu acho que nós vamos sofrer muito mais com o pós-pandemia do que com a própria pandemia. Nós estamos com a economia caindo a cada dia, a empregabilidade dos municípios crescendo assustadoramente. Nós temos os veículos de saúde, os equipamentos de saúde, alguns estão sucateados. E pode ter certeza que para aqueles gestores que não conseguirem sua reeleição, aí a cidade vai sofrer mais ainda. Então, cabe à população analisar todos esses perfis. Infelizmente, é isso que tem acontecido. Continuando com as principais notícias, após desrespeito de protocolo, praias de Salvador serão interditadas por 1 semana. O prefeito Assemineto parece que ele está desorientado, não é possível. Aliás, não é só ele, não. 64 decretos que foram publicados pelo governo do estado e as prefeituras, perdemos foi as contas, dentre eles distanciamento social, isolamento social, toque de recolher, impedimento de ir nas praias, e os prefeitos estão brincando com a população. Quando foi que os prefeitos iriam acreditar de que a população ia obedecer um isolamento, principalmente nas cidades que têm praias? E aí o prefeito Assemineto, uma hora proíbe as praias, em outro momento ele deixa as praias abertas somente durante a semana, depois ele fecha a semana e deixa a final de semana, e agora com a narrativa de que a população não tem obedecido, interdita as praias em geral. Mas eu queria saber do prefeito Assemineto o seguinte: por que os metrôs estão lotados, prefeito? Assemineto consegue ser o mais cara pálida de todos. Porque os metrôs em Salvador estão lotados, os ônibus estão lotados, a Cidade Baixa está igual um formigueiro. E ele entra nessa narrativa de que as praias é que têm trazido os problemas, principalmente do aumento dos infectados com a Covid-19. Então, realmente, não dá para entender. Então, segundo a notícia direto das contas da prefeitura, anunciou hoje que irá interditar novamente algumas praias da capital baiana pelo prazo inicial de 1 semana, após o descumprimento do protocolo de reabertura. As medidas tomadas para evitar uma segunda onda da Covid-19 estabelecem restrições para o acesso às praias no fim de semana e proíbe o uso de coolers, comércio e aglomerações. Ou seja, a pessoa vai para a praia, não pode levar uma cadeira, não pode levar um sombreiro, não pode levar uma caixa térmica, não pode levar nada. Só a cara e a coragem. Só a cara e a coragem. E realmente a população não tem cara, tá? É a cara de pau mesmo. Porque reeleger ou eleger sucessor de um prefeito que mal está sabendo as ações que tem que fazer no município, pelo amor de Deus, viu? São 12 horas e 29 minutos, estamos no ar com o programa Folha Notícias. Eu quero mandar um abraço para todos os nossos ouvintes que estão acompanhando aqui de Camaçari, logicamente, Salvador, Lauro de Freitas, Alagoinhas, Mata de São João. Um abraço para nossos amigos de Mata de São João
e também lá de Catu, Pujuca. Catu, eu quero mandar um abraço para Cícero Reis, amigo da gente, tá lá também disputando as eleições. E Alagoinhas, mandar um abraço. Marcos Sarmento, que está lá em Itanagra, um abraço, pertinho de Alagoinhas, Itanagra. Araçás, Entre Rios, um abraço. Cardeal da Silva, um abraço para os nossos ouvintes do São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e também de outros estados que já já nós vamos falar também. São 12 horas e 30 minutos, vamos mais um breve intervalo e já já estamos de volta com o programa Folha Notícias e na volta já com o nosso plantão também das eleições, a abertura da campanha eleitoral de 2020. Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio. O pensamento suicida é um problema que atinge milhares de pessoas no mundo. Está mais próximo do que podemos imaginar. Compreender isso e dar atenção a alguém em sofrimento já é uma grande atitude de prevenção e socorro ao suicídio. As relações entre pessoas, em casa ou no trabalho, podem curar, fazer adoecer e fazer morrer. Depende de como cada pessoa lida com o sofrimento. E cada um de nós lida de maneiras diferentes. O ambiente doentio é repleto de julgamentos, ofensas, desrespeito e críticas que destroem. Falta compreensão sobre as necessidades do outro. Já um ambiente saudável tem mais afeto, mais brincadeiras, mais abraços e mais colaboração. Ajuda a afastar maus pensamentos e momentos de tristeza. Agora pense, em qual deles você gostaria mais de estar? Se você é autoridade, um líder, amigo ou familiar, faça a sua parte. Repreenda as fofocas e intrigas. Evite palavras destrutivas. Não permita difamação, julgamentos e críticas negativas, assédio moral ou sexual. Se não puder elogiar, não desvalorize. Se perceber que alguém precisa de ajuda, não se afaste e não se omita. E lembre-se, a palavra tem força, mas o afeto de um abraço, muito mais. São 12 horas e 33 minutos. Voltamos com o programa Folha Notícias. E vamos começar agora com as principais notícias também da região metropolitana. Gilson Farias, aquele forte abraço, transmitindo o nosso programa direto da Rádio Comunitária do Parafuso. Grande abraço, Gilson tá aí mandando bronca, mantendo a comunidade do Parafuso informada. Depois, Gilson, manda pra gente aí como é que tá essa correria da campanha aí no bairro. Eu acredito que uma hora dessa já deve estar muita gente aí batendo na porta, hein, Gilson? Já vendendo o seu peixe, como nós dizemos no popular. Começou a campanha eleitoral, já já nós vamos falar sobre isso no nosso plantão das eleições 2020. Morador de Dias d'Ávila morre afogado em Arembepe. Homem é preso acusado de tráfico de drogas em Dias d'Ávila. Combate a incêndio em Barra chega ao 10º dia. Rodoviária voltam a funcionar em toda a Bahia hoje. O governador Rui Costa autorizou o funcionamento das atividades em todos os municípios em decorrência da redução dos casos da Covid-19 e causa realmente desocupação dos leitos no estado. As rodoviárias da Bahia retomaram o serviço hoje, após o governador Rui Costa autorizar o funcionamento das atividades
em todos os municípios nessa última sexta-feira. O serviço ficou 6 meses parado com medida de prevenção à pandemia do coronavírus. Desde março, as cidades vinham recebendo liberação para funcionamento dia a dia em decretos no Diário Oficial. As liberações eram feitas após cada município passar 14 dias sem registro da doença e suspensas quando alguma cidade registrava um novo caso. O transporte coletivo intermunicipal foi autorizado em decorrência da redução dos casos de contaminação pela doença e desocupação dos leitos nas regiões. E já falando nesses números, já nós iremos falar também sobre o boletim epidemiológico da região da cidade de Camaçari. Então, o boletim epidemiológico dessa última semana, tá, vai falar um pouco sobre se houve realmente essa diminuição significativa, não só aqui na região de Camaçari, mas também em toda a região metropolitana. Ainda com as principais notícias dos sites, Guedes quer CPMF na reforma tributária, mas diz não ter dinheiro para estados. Esse é outro grande problema. E o que eu acho engraçado é que a CPMF ela já era discutida, na verdade, ela já estava sendo discutida desde o governo anterior. Desde o governo anterior. E o que eu acho engraçado é que a CPMF, que era discutida por Dilma, ela já tinha quase sido aprovada, mas como o presidente, naquela época o ex-presidente Lula já tinha orientado, não era interessante se pôr em pauta porque seria um projeto antipopulista, poderia fazer com que a Dilma Rousseff perdesse apoio e perdesse votos. E agora o presidente Jair Bolsonaro volta à tona com o retorno da CPMF. Então, parece que vamos ter outra indisposição. Ainda com as principais notícias, Bolsonaro deve indicar pelo menos 13 ministros para tribunais superiores até 2022. O presidente Jair Bolsonaro deverá fazer pelo menos 13 nomeações até o final do mandato, em dezembro de 2022. O ex-presidente Lula e Dilma Rousseff, por exemplo, fizeram 32 nomeações cada ao longo dos 2 mandatos. Já Fernando Henrique Cardoso, em 2 mandatos, indicou 12 nomes às cortes superiores. Daí a gente entende por que tem esse alinhamento entre o presidente da República e aqueles entes que deveriam, na verdade, julgar, e muitas vezes não é julgado. Na cidade de Castro Alves, a capela e memorial de Irmã Dulce são entregues em missa solene. Uma capela e um memorial a Santa Dulce dos Pobres foram inaugurados nesse domingo, ontem, em Castro Alves, no Recôncavo Baiano. A entrega oficial dos espaços foi feita em missa solene presidida pelo bispo da Diocese de Amargosa, Valdemir Ferreiras. Fiéis puderam acompanhar as homenagens através das redes sociais da paróquia de Castro Alves. A agenda festiva que marca 1 ano da canonização da Santa Baiana segue nesta segunda-feira e vai até o dia 13 de outubro. Cauã, um forte abraço para você aí também curtindo o nosso programa. Gilson Farias lá na Rádio Comunitária do Parafuso. Ex-presidente do PT da Bahia, candidato em Ilhéus contra prefeito da base de Rui. Olha que interessante, já vamos falar isso no nosso plantão das eleições. Área plantada com trigo na Bahia pode alcançar 20 mil hectares nos próximos anos, com potencial de expansão da área plantada para pelo menos 20 mil hectares nos próximos anos, com o uso de tecnologia de manejo e de variedades atuais. A tricultura no no oeste da Bahia pode contribuir na busca pela autossuficiência do Brasil no cereal, de cerca de 12,5 milhões de toneladas,
consumidas internamente. Apenas 6,81 milhões de toneladas deverão ser produzidas no país em 2020, segundo estimativa da Campanha Nacional de Abastecimento, que é a CONAB. Nós temos um potencial muito grande de agricultura no nosso país. Diga-se de passagem, algumas regiões, como a própria região oeste do nosso país, chegam a ser as maiores produtoras da América Latina. Nós temos um potencial, de fato, de ter o nosso produto sendo comercializado internamente sem precisar da ajuda de exportadores. Então, vale salientar que a agricultura, não só a agricultura, mas a zootecnia e a agroindústria em nosso país deveria ser mais empoderada. Segundo o presidente Jair Bolsonaro, ele conseguirá fazer esse ponderamento e que já começou. Tá? Você pode perceber andando nos interiores de que há vários outdoors dos profissionais que trabalham na área de agroindústria, agricultura e zootecnia, agradecendo o presidente Jair Bolsonaro pela ajuda já começada através da ministra Tereza Cristina, que está sendo cotada, inclusive, para ser a próxima vice do presidente Jair Bolsonaro nas próximas eleições. Na cidade de Alcobaça, um advogado é ferido por inchada quando mediava conflito após mordida de cão. Vejam vocês, viu? Um advogado foi ferido por um golpe de inchada quando tentava mediar um conflito em Alcobaça, no extremo sul da Bahia. O caso ocorreu ontem, na Rua 8 do bairro Palmeiras. O conflito foi gerado depois de uma criança, sobrinha do advogado, sofrer uma mordida de um cachorro. E aí, segundo o defensor Vitor Silva, ele procurava um acordo entre os donos do cão e os pais do sobrinho, quando uma terceira pessoa se envolveu no caso e o acertou na perna com a enxadada. Rapaz, imagine você, viu? Imagine. Salve Del de Costa, um abraço, salve para Deide Costa. Oh, rapaz, a meme uma hora dessa eu não acredito, viu? Não acredito no meme numa hora dessa. Briga no Leblon, jovem não se arrepende de tapa e mulher que jogou água cita filme pornô. Uma confusão, na verdade virou meme isso também, tá? Uma confusão entre uma mulher de biquíni que estava em carro conversível e a frequentadora de um bar no Leblon, um dos bairros mais tradicionais e ricos do Rio de Janeiro, viralizou na internet nesse fim de semana. A briga aconteceu na rua Dias Ferreira na sexta-feira, quando Sheila Mack e Priscila Dornelles resolveram passar pelas ruas do bairro num Peugeot 308 Roland G, do amigo Wilton Vacari sem máscara. As duas banhistas foram filmadas dançando no veículo sem capota. Os três estavam animados, as meninas dançavam e todos trocavam beijos no carro com a capota abaixada. Incomodada com a cena, a arquiteta Aline Araújo, que estava em um restaurante próximo, jogou 2 garrafas de água em cima de uma delas. Sheila, contrariada, desce do carro e vai até a Aline e dá tapas nela. Depois disso, volta para o carro. É nesse exato momento que um homem, que seria o namorado da arquiteta, vai até o carro onde está a Sheila e arranca a parte de cima do biquíni, que sobe de novo no veículo e deixa o local. Realmente esse vídeo viralizou, viu? Viralizou. É Mundo Introvertido Podcast. Um forte abraço aí. Rapaz, o Caian tá aqui se acabando de dar risada com o meme dele, viu? Vamos lá com as principais notícias ainda. Impulsionamento nas redes sociais pode ser vetado pelo TSE esta semana. Vamos falar também já sobre esse assunto no nosso plantão das eleições. Cal Souza, um abraço, curtindo já o nosso programa. Trump pagou 750 impostos federais em 2016, segundo The New York Times. Um bilionário pagar apenas $750 de imposto. Parece que não é só o Brasil que as pessoas não gostam de pagar imposto, diga-se de passagem, principalmente os políticos. E nós já falávamos isso aqui no nosso programa, que o curioso é que diante da pandemia, tá, o que foi que aconteceu? Em nenhum momento, nenhum prefeito, nenhum vereador, nenhum governador, ele isentou a população dos impostos. Pelo contrário, foi criados softwares
onde a população poderia emitir o boleto para poder pagar os seus impostos, o IPTU, o ISS, TRF, por aí vai. Eu não consigo entender onde é que os políticos estão dizendo que caíram tantas arrecadações, sendo que todos os boletos eles foram emitidos e em nenhum momento foi isento os impostos. Então, acho que as prefeituras estão um pouco equivocadas, porque foi pago. Logicamente, muitas empresas que fecharam suas portas, por conta, inclusive, de falta de negociação das prefeituras, fecharam, deram baixas no seu CNPJ, e aí, nesse caso, houve arrecadação, porque as empresas foram fechadas. As empresas elas foram fechadas por inoperância dos governos. Os prefeitos eles não ajudaram. Principalmente, o que eu volto a martelar, as escolas privadas estão fechando as portas. Nós percebemos que estão abrindo restaurantes, estão mais se preocupando com o lazer do que com a educação, que não é nenhuma novidade no nosso país. O político não quer educar. O político quer que a população ela seja massa de manobra. Tá? O novo dito da população é chamar agora de gado. O gado. Tá? Então, os políticos querem isso. Não investe em educação. Aí abre restaurante, abre bar, abre lanchonete, abre praia, mas as escolas estão fechadas. Os cursos estão fechados. As universidades estão fechadas. E, segundo os prefeitos e o próprio governador, não vão reabrir enquanto não vier a vacina. Que eu também tenho lá minhas dúvidas, se não é mais um placebo. Segurar esse ano todo, e o engraçado é que para a campanha eleitoral não tem vacina, ou sem vacina vai. Os políticos estão fazendo seus comícios, estão batendo nas portas alheias, tem gente em boteco aí comendo água, como diz no popular. Para isso não tem vacina. A vacina é só para voltar às aulas. Mas para poder fazer campanha eleitoral não tem. Esse é um fato muito curioso. E que eu queria entender. Então as escolas continuam fechadas, várias escolas que estão com as portas já fechadas e dado baixo ao seu CNPJ, vários professores demitidos, coordenadores. Então, o que nós percebemos, na verdade, é essa falta de sensibilidade com a educação. Então, esse ano, espera-se, na verdade, que não reabra mesmo as unidades escolares e que se exploda. Aluno que passou no Enem, que se exploda, aluno que está no terceiro ano e precisaria finalizar esse ano para ano que vem entrar na faculdade, que se exploda. Alunos que passaram em concurso público, que se exploda. Eles não estão preocupados com isso, não. Enquanto isso, a população está ali, atrás dos carros políticos, batendo palma, comendo água, achando tudo lindo, maravilhoso. Meu prefeito, meu vereador e por aí vai. Então, o que nós estamos percebendo, na verdade, é uma movimentação em cima disso aí. Infelizmente. Infelizmente, é isso que acontece. Futebol que volta. Temos até uma novidade, que sai hoje, foi manchete também. Ivete Sangalo planeja se mudar para a Praia do Forte. Cantor está em busca de escola para os filhos. Veja que interessante, a Ivete Sangalo não é uma particularidade. Nós temos mais diversos atores, atrizes, cantores do Rio de Janeiro e São Paulo que têm vindo morar no litoral baiano. Não só na Praia do Forte, Guarajuba, nós já temos várias atrizes famosas do Rio de Janeiro. Glória Pires, por exemplo, mora na Praia do Forte há muitos anos. Nós temos o cantor Ivan Lins também. Nós temos vários artistas e cantores e atrizes, atores famosos vindo para o litoral da Bahia. E hoje foi noticiado justamente isso. Ao que tudo indica, os meses de isolamento social em sua casa em Praia do Forte, no município de Mata de São João, fizeram a cantora Ivete Sangalo repensar a vida. Isso porque, apesar das visitas constantes de animais, como alguns tipos de cobras e gavião, a baiana está planejando se mudar de vez para a região com a família, formada por Daniel Cadi e os 3 filhos, Marcelo, Marina e Helena. A briga agora vai ser achar uma escola, porque todo mundo com certeza vai querer ter os filhos da famosa Ivete Sangalo estudando lá. Vai ser até uma referência, né?
para trabalhar com marketing vai ser perfeito. Imagina uma escola dizendo, inclusive os filhos da Ivete Sangalo estudam aqui com a gente. Então, parece que nesse momento, o único empecilho para a cantora Ivete Sangalo morar definitivamente na Praia do Forte seria a escola para os seus filhotes. Ex-fã de Sérgio Moro, Mário Frias, diz a seguidor que jamais será como o ministro dissidente. Parece que mudam rapidamente os seus pensamentos, os políticos, né? Ex-fã de Sérgio Moro, o secretário especial da Cultura, Mário Frias, se desvinculou do antigo ministro da Justiça, que rompeu com o presidente Jair Bolsonaro ao acusar interferência da Polícia Federal. De acordo com informações da coluna de Mônica Bergamo, no Folha de São Paulo, Frias disse que jamais será como ex-juiz e atual inimigo do presidente. Em resposta a um seguidor que comentou: desejo toda a felicidade do mundo, mas pelo amor não vá dar uma de Moro. Começou assim. Parece que Mário Frias não concorda. Mário Frias está meio apagado. Realmente, Mário Frias está frio mesmo, tá? Vamos já falar um pouco das eleições, tá? Vamos falar também lá de Coité, lá perto de Feira de Santana. Com propaganda liberada, carreata causa aglomeração e leva milhares a ruas. Que não foi só na cidade de Coité. Já vamos falar do primeiro dia de abertura das campanhas eleitorais, não só aqui na Bahia, mas também em todo o Brasil. A investigação epidemiológica do coronavírus chegou em Salvador, antes tarde do que nunca. Comum em países como Japão e Coreia do Sul, a busca ativa por contaminados pelo novo coronavírus fez parte da estratégia de enfrentamento da pandemia na Alemanha. O chamado paciente zero foi encontrado após uma investigação epidemiológica que permitiu o controle da disseminação da doença. Agora, quase 7 meses depois, após a confirmação do primeiro caso no Brasil, Salvador anunciou que fará uma medida similar. Assim, segundo os infectologistas, pena que demorou tanto. Essa medida poderia ter chegado muito antes. Eu sempre digo no programa, politizaram a Covid, politizaram a pandemia, deixaram de dar os medicamentos certos para a população amargou muitos óbitos, várias famílias que perderam seus entes queridos, e hoje nós percebemos que a eficiência se dava através dos medicamentos e não da vacina. Então imagine vocês que continuam prescrevendo os mesmos medicamentos que outrora foram utilizados. A ivermectina, azitromicina, hidroxicloroquina. Então o tratamento continuou o mesmo. 7 meses depois as pessoas continuam tomando o mesmo medicamento. O que nós não conseguimos entender é por que naquele momento os políticos estavam tão preocupados em construir hospitais de campanha, em comprar os respiradores, em equiparar as unidades de saúde, que hoje a gente já percebe com a prisão de vários secretários de saúde, prisão de governador, prisão de prefeitos. Lógico, eles estavam utilizando toda essa estrutura porque era muito mais fácil, através do decreto de calamidade pública, de poder comprar sem fazer licitações e, com isso, roubar na cara dura. Roubar mesmo, ao invés de fazer um investimento no tratamento. Então, é isso que a gente percebe. Então, segundo o secretário de Saúde, Fábio Vilas Boas, relataram a dificuldade para localizar e isolar os pacientes assintomáticos. Primeiro, pela dificuldade logística, há uma complexidade muito grande da identificação das pessoas doentes e nas próprias relações entre aquelas que testaram positivos para o novo coronavírus. Como seria inviável refazer toda a cadeia de contaminação com recursos humanos e financeiros limitados, o investimento possível foi solicitar que a própria população se recolhesse em quarentena quando apresentassem algum sinal da doença. Tati, um abraço. Qual Cira também? Um abraço para vocês. Essa questão também dos assintomáticos, eu não entendo, porque nós sabíamos que as crianças, por exemplo, são assintomáticas. Então, teria como começar um processo
de mapeamento dos assintomáticos com as próprias crianças, como foi feita a CDC, que é o órgão responsável nos Estados Unidos de fazer as pesquisas quando se tem pandemias ou endemias. E eu não entendi porque 7 meses depois é que se começa um estudo em cima de uma patologia, uma pandemia que outros países já tinham começado. Mas, para variar, coisas do nosso país mesmo, né, do Brasil. Não consigo entender ainda essa questão, tá? Não consigo realmente entender essa questão de só começar agora. Suspeito de matar pré-candidato a vereador em Minas Gerais, irmão do prefeito, é preso. Rapaz, a que ponto chegamos, viu, Rodrigo? Um abraço. A que ponto nós chegamos as pessoas realmente matar as outras por conta de poder. Foi realmente lamentável esse final de semana. Foi uma notícia que abalou realmente todo o país. Suspeito de matar o candidato a vereador de Patrocínio, em Minas Gerais, Cássio Remis, o ex-secretário de obras da cidade, Jorge Marra, foi preso na tarde de ontem. Ele se entregou na delegacia regional da cidade mineira, onde prestou depoimento. Lógico que esse canalha, esse cara pálido se entregou depois que o prefeito exonerou ele, lógico, para não ter desgaste na campanha, depois que correu atrás de advogado para poder livrar um bandido desse da cadeia. Em coletiva após a oitiva, os delegados que cuidam do caso informaram que Marra foi encaminhado para um presídio porque havia mandato de prisão preventiva contra ele. A unidade para onde ele foi levado foi mantido sob sigilo por questões de segurança. Que segurança? Que segurança? Um bandido desse assassina sangue frio e ainda tem que ter todo esse cuidado para prender? Não entendo. Não entendo. A defesa do suspeito é a polícia, a defesa do suspeito e a polícia civil fizeram acordo para que o ex-secretário se apresentasse de forma espontânea às autoridades. Ainda segundo os delegados, Mar respondeu quase todas as perguntas feitas durante o depoimento. Então não entendo por que tem todo esse sigilo para um bandido. Ele cometeu um assassinato a sangue frio e na hora de ser preso tem que ter sigilo, tem que ter todo cuidado. Esse é o país da gente. Blogueirinho, um abração. Não entendo. Não entendo porque no país da gente sempre acontece isso. Então, para quem está nos ouvindo, o crime aconteceu na quarta-feira passada, dia 24, após Cássio realizar a transmissão ao vivo nas redes sociais. Durante a tarde, enquanto fazia uma live denunciando uma obra realizada pela prefeitura, a vítima foi interrompida por Marra, que chegou em uma caminhonete branca e tomou o celular do político. E logo depois, ele deu os disparos. Então, é um absurdo. E aí prendem esse bandido e tem que ter todo esse sigilo. E o prefeito, que é o irmão, lógico que exonerou, está concorrendo à reeleição, não quer desgaste, e eu quero saber se a população vai ser complacente com isso. Se vai ser complacente. E a polícia prende o secretário, com todo um aparato de segurança. Será que ele teve todo esse aparato na hora de assassinar o vereador? O vereador, inclusive, o vereador com 2 filhas. Não entendo. Então não consigo entender. Então o país da gente parece que é coberta a bandidos. Eu acho que aqui é uma fábrica de bandidos. É uma fábrica de bandidos. E esperem que o irmão dele, o prefeito, vai colocar uma maratona de advogados para tirar o irmão. Porque o irmão era secretário, o irmão secretário de obras, deve saber muita maracutaia. E aí ele vai pagar uma ruma de advogados para tirar ele da cadeia, ele responder em liberdade, enquanto isso a família está lá sofrendo. A família está desamparada do assassino, do vereador que foi assassinado. Então realmente é uma situação, é uma lástima.
Realmente é uma lástima. Pesquisa aponta que mais pobres têm 2 vezes mais chance de ter Covid do que os mais ricos. Eu quero a novidade. Desde quando o rico pode ter uma possibilidade maior de ter a Covid? Nas favelas? Qual é o rico que mora em favela? Eu quero saber qual é o rico que mora na capital, em Salvador, por exemplo, que mora em Valéria, que mora em Cajazeiras, Fazenda Grande do Retiro, Piripiri, Sussuarana. Eu quero saber no Rio de Janeiro quem é rico que mora no Cantagalo, na Rocinha, na favela do Alemão. Quero saber. Então, não precisava nem gastar esse tempo com pesquisa. A Universidade Federal de Pelotas divulgou um estudo em que aponta que as pessoas mais pobres do Brasil têm 2 vezes mais chance de ter sido infectadas pelo Covid-19. Onde é que está a novidade? Onde é que está a novidade? Rico está dentro de ônibus lotado, rico está dentro de metrô lotado, rico está dentro de praias populares lotadas. Será que a praia do PP é lotada? A praia de Copacabana é lotada? A Barra em Salvador é lotada? Então não vi nenhuma novidade até agora não. De acordo com informações do G1, a pesquisa também revelou que apenas 1 a cada casos da doença no país foi oficialmente notificado. Os 20% mais pobres da população tiveram o dobro do risco, claro. E os outros 20% mais ricos, mesmo a pandemia tendo chegado ao Brasil pelos aeroportos, por pessoas de maior nível socioeconômico, avalia a epidemiologista Pedro Abal, epidemiologista, reitor da universidade e primeiro autor do estudo. Então não precisaria gastar esse tempo para fazer esse estudo, não. Não precisaria. E agora, então, com os ônibus lotados, com os metrôs lotados, com as praias lotadas, então não tem nenhuma novidade, não. Acho que não precisaria nem fazer esse estudo. Sinceramente, nem precisaria. Então, não consigo realmente entender essa fundamentação. Maria de Lourdes, um abraço aí curtindo o nosso programa. Então, acho que não precisaria, mas vamos ver, né? Vamos ver. São 13h02, estamos no ar com o programa Folha Notícias. Quero mandar aqui um abraço para os nossos ouvintes lá em Camaçari, Salvador, Alagoinhas, Dias d'Ávila, Mata de São João, Feira de Santana, a Princesinha do Nordeste. Um abraço para vocês que estão nos ouvindo. Nossos ouvintes também do Rio de Janeiro, lá de São Paulo, Curitiba, no Paraná, um abraço. Fortaleza, no Ceará, Nova Ibiá, um abração, longe de Nova Ibiá, um abraço para você grande que está lá em Nova Ibiá. Lagoa Verde também aqui na Bahia, um abraço. Lá em Itaipava, no Maranhão, um forte abraço. Macaé, no Rio de Janeiro. Blumenau, em Santa Catarina, um abraço para vocês. Euclides da Cunha, que fica aqui na Bahia. Os nossos ouvintes também lá do Quênia, do Paquistão, Argentina, Espanha. Lá na Tanzânia, Portugal, um forte abraço, aproveitando que está ali perto. Vânia, um forte abraço para você que está lá no Reino Unido nos ouvindo. Vini também no Reino Unido. Ana Radiovona que está na Rússia. Ana, aquele abraço para você. Micah Rice lá em Nova York também, um forte abraço. 13h03, vamos a um breve intervalo. Já já estamos de volta com o nosso plantão das eleições 2020 em todo o Brasil. Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio. O pensamento suicida é um problema que atinge milhares de pessoas no mundo. Está mais próximo do que podemos imaginar. Compreender isso e dar atenção a alguém em sofrimento já é uma grande atitude de prevenção e socorro ao suicídio. As relações entre pessoas, em casa ou no trabalho, podem curar, fazer adoecer
e fazer morrer. Depende de como cada pessoa lida com o sofrimento. E cada um de nós lida de maneiras diferentes. O ambiente doentio é repleto de julgamentos, ofensas, desrespeito e críticas que destroem. Falta compreensão sobre as necessidades do outro. Já um ambiente saudável tem mais afeto, mais brincadeiras, mais abraços e mais colaboração. Ajuda a afastar maus pensamentos e momentos de tristeza. Agora pense, em qual deles você gostaria mais de estar? Se você é autoridade, um líder, amigo ou familiar, faça a sua parte. Repreenda as fofocas e intrigas. Evite palavras destrutivas. Não permita difamação, julgamentos e críticas negativas, assédio moral ou sexual. Se não puder elogiar, não desvalorize. Se perceber que alguém precisa de ajuda, não se afaste e não se omita. E lembre-se, a palavra tem força, mas o afeto de um abraço, muito mais. Minutos e voltamos agora com o nosso plantão das eleições 2020, mandando um abraço para Joventino, um abraço para você e Cantinho da Leitura, Flávia, Carolina Miranda, enfermeira no Hospital Geral Roberto Santos, idealizei e implantei o Cantinho da Leitura que vem mudando o dia a dia de todos, é isso aí, Carolina, poxa, olha que trabalho bacana que a Carolina está divulgando aqui pra gente no programa. Ela criou um projeto no Hospital Roberto Santos chamado Cantinho da Leitura, onde ela lê poemas para os pacientes. Parabéns. Eu quero mandar até um abração aqui. Eu não posso nem falar o nome dele, porque ele é candidato a vereador na cidade de Piritiba. É um grande talento, mas eu vou esperar para depois das eleições convidar ele para ele falar um pouco do trabalho cultural dele. Então, Carolina Miranda, forte abraço para você, parabéns pela iniciativa. É bem parecida com os Doutores da Alegria, porém, Carolina, ela lê poemas para os pacientes. Que legal. Carolina, nós queremos lhe conhecer, vamos marcar um dia para você ceder uma entrevista para a gente, contar um pouco desse projeto bacana. E já aproveitando, Carol, você aqui, tá? Eu queria reforçar o Setembro Amarelo, a campanha do Setembro Amarelo, que é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Apesar de que nós estamos há poucos dias para terminar o setembro, mas pedimos que as autoridades, as secretarias de saúde, elas comecem a prestar atenção mais nessa doença, tá? Da depressão, principalmente a depressão. Imagine vocês que o maior índice das pessoas que estão em depressão e podem acometer o suicídio, nós temos os transtornos do humor, transtorno por uso de substâncias psicoativas, esquizofrenia, transtorno de personalidade, transtorno orgânico mental, outros transtornos psicóticos, além de ansiedade, ajustamento e alguns diagnósticos. Inclusive, eu queria mandar um abraço para a psicóloga Amanda, que participou do programa da gente, falando um pouco, inclusive, sobre o Setembro Amarelo. E pode ter certeza, Carol, que as pessoas que ouvem os seus poemas tranquilizam mais o coração delas. Imagine que ela está dizendo aqui que ela começou com uma caixa de sapato e hoje já são 700 obras. Olha que bacana, Carol. Rapaz, com uma caixa e hoje ela tem 700 obras lendo poemas para os pacientes no Roberto Santos. Parabéns, vamos marcar um dia pra gente ir na prática, viu, Carol? Visitar lá o Roberto Santos com você e ver esse trabalho fantástico que você faz.
Um forte abraço para você, parabéns pela iniciativa, tá? Cris, que está lá em Salvador também, um forte abraço, Cris. Cris, lá todas são doadas. Carol está dizendo aqui que todos são doados, tá? Esse material todo através de doações. Carol, se você tiver interesse, nós podemos montar uma campanha através da nossa rádio, TV e do jornal e pode ajudar nessas doações também e divulgar mais o seu trabalho, tá? As portas estão abertas, uma ação dessa realmente é muito importante para a nossa população. A gente percebe que as pessoas estão precisando de mais carinho, de mais amor, principalmente aquelas pessoas que estão em enfermidade que muita gente não entende. E foi o que eu martelei, inclusive, nos programas passados, Carol. Será que as unidades de saúde, será que os gestores e os secretários de saúde estão preocupados com a pós-pandemia no que se diz respeito à quantidade de famílias que adquiriram doenças psicossomáticas? Será que os governos estão preocupados com aquelas pessoas que perderam seus entes queridos, que até hoje não conseguiram se recuperar? Então, imagine, viu? Imaginem vocês, famílias que perderam avós, que perderam pais, que perderam esposas, mães. Será que essas pessoas estão sendo acolhidas? Será que os secretários de saúde estão preocupados com as doenças psicossomáticas nessas famílias que foram acometidas agora já com depressão, algumas a 19% do aumento de divórcio, famílias que foram realmente dilaceradas? Então, esse trabalho, Carol, é muito importante também quando você leva uma palavra de conforto, uma palavra amiga para essas pessoas que estão principalmente enfermas, que as pessoas não entendem o sofrimento daquele cidadão que está ali e também da família. Então, realmente, uma ação perfeita. Tá ao vivo, o blogueirinho está dizendo aqui que Cris de Salvador, tá aí ao vivo. Cris, um forte abração para você aí. O blogueirinho tá aqui firme e forte. Vamos para a previsão do tempo da região metropolitana. 29 graus. Começou a semana bem quente, viu? Chuva, 11% de possibilidade de chuva, com umidade de 64% e o vento de 21 quilômetros. Então você que quer navegar, cuidado, viu? 21. A previsão do tempo é a máxima hoje de 30, a mínima de 22, realmente muito calor. E amanhã é 29 com 23. O que a previsão do tempo está deixando bem claro é que de segunda a sábado teremos de 29 a 30 graus, bem quente, porém o prefeito ACM Neto proibiu ir às praias, então mesmo com solzão, ninguém vai poder ir se banhar nas praias ou rios da capital baiana, com a mínima de 23 graus. Essa foi a previsão do tempo. Vamos falar agora um pouco da abertura dos primeiros dias de campanha. A partir de ontem, de domingo, todas as campanhas eleitorais já podem começar até o dia 14 de novembro. Os candidatos podem investir em diferentes estratégias para divulgação de ideias e promessas para se conectar com eleitores e conquistar voto. Com a pandemia da Covid-19, a tendência é que os métodos tradicionais de campanha, como caminhadas e panfletagens na rua, por exemplo, diminuam e as publicações em redes sociais aumentem. Mentira! É mentira, os candidatos estão na rua mesmo, tá batendo em porta, tá comendo água, como diz no popular, nos bares, estão fazendo carreatas sim, estão andando tudo. Então essa história da pandemia é balela, é mimimi, é blá 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 das cidades. Infelizmente, não é isso que tem acontecido. Então vamos lá, continuando. Pode colocar adesivo com propaganda eleitoral em carros, motos e caminhões. Está aberto sim, pode adesivar casas e sacadas, também pode usar alto-falante ou amplificador sim, até o dia 14 também, logicamente que segundo a lei há 200 metros de hospitais e unidades de saúde, escolas, bibliotecas públicas, igrejas e teatros. Mas como está tudo fechado, pode ficar à vontade. Carro de som também agora carro de som e mini trio só são permitidos agora com caminhadas, passeatas, comícios e reuniões. Não é permitido usar de forma isolada. Qual foi a mudança? Nas eleições passadas, o carro de som poderia andar a cidade toda sozinho. Agora não pode. O carro de som deve estar acompanhado do candidato.
Então ele pode botar o carro de som contando lá as mentiras dele, botando os jingles da mentira, mas ele vem atrás do carro, tá? Com os seus puxa-saquinhos lá, que já querem um cargozinho e etc, batendo palma, balançando a bandeira, e tá tudo lindo, e tá tudo maravilhoso. Então, podem fazer nessa configuração. Aí a nossa internauta aqui, Maria, está dizendo, e ainda tem gente abrindo sua casa para político fazer reunião. Maria, veja só, se eu ou você bater na porta de alguém, nem um cafezinho vai oferecer, né? E o político chega aí, entra e toma um café, é festança e faz almoço e por aí vai, viu? E por aí vai. Realização de carreatas e comício. A legislação agora permite a realização de carreatas e comícios a partir de ontem. Então, podem fazer as carreatas e comício, colocar cartaz em restaurantes, etc. É proibido se colocar cartaz em muros públicos ou instituições públicas também. Em poste e passarela não pode, mas tem gente colocando, né? Como diz o ditado, nem todo poder é querer. Candidatos podem participar de cultos em igrejas e discursais? São perguntas que os internautas estão mandando aqui pra gente. Candidatos podem participar de cultos em igrejas e discursar? Não, é proibido a presença de candidatos em cultos e instituições religiosas. Eles não podem participar, tá bom? Então não tem como. Podem impulsionar propaganda eleitoral na internet? Sim, porém, ele precisa indicar de forma visível quem pagou pelo impulsionamento. Nesse caso, o impulsionamento nas redes sociais, como Facebook, Instagram, você paga. E nesse caso, ele precisa declarar na sua prestação de contas. Então, impulsionamentos pagos, eles têm que declarar, mas podem ser feitos sim, com certeza. Onde publicar a propaganda eleitoral na internet? Sites pessoais dos candidatos, partido de coligação, tá? Mas todos devem ser informados à Justiça Eleitoral, tá bom? Em blogs, redes sociais e aplicativos de mensagem, desde que não haja contratação de disparo em massa. Ontem, inclusive, um amigo meu, eu também não posso citar o nome dele porque ele é um candidato, me perguntou sobre os cards. Os cards não precisam vir, tá, com o CNPJ, tá, não precisam vir com o nome de coligações e etc, porque não é feito em disparos em massa, tá bom? Toda vez que vocês estiverem com algum material que seja contratado e que seja disparos em massa, aí sim precisam ter todas as informações, dentre elas o CNPJ da empresa que você contratou para fazer esse tipo de serviço, ok? Pode ter propaganda eleitoral em jornal impresso e revista? Sim, até o dia 13 de novembro. A propaganda deve dizer de forma legível quanto foi pago pela publicação e não pode exceder 1/8 de página do jornal padrão e 1/4 da página de revista ou tabloide. 1/4 de página, para que vocês possam entender, 1/8, você pega uma folha, tá? Você pega uma folha e aí corta ela em 4 pedaços. Então a propaganda tem que ser do tamanho máximo de um quadradinho daquele. 1/8, você pega a página, corta ela em 8 pedacinhos, é aquele tamanho, tá bom? Flávia diz aqui o seguinte, ele pode participar do culto, mas não terá oportunidade, exatamente. Mas Flávia, eu acho difícil, viu? Eu acho difícil o político estar no meio de uma aglomeração e ele não cutucar um do lado, cutucar do outro, chamar no canto e etc, né? E nós sabemos que essas articulações acontecem principalmente nos bastidores, que não deveria acontecer. Eu martelo muito, inclusive tenho dito isso muito no programa. Não concordo com pastores, com padres, com presidentes de associações serem candidatos. Não deveriam ser. Não deveriam ser. Então não compactuo com isso aí. Eu acho que eles devem ficar de fora, até porque, além de serem formadores de opinião, eles têm que trabalhar no bem comum. Tem que se trabalhar no bem comum. Então imagine um padre se eleger vereador para impetrar com projetos que sejam, a apresentar projetos que sejam apenas da Igreja Católica. Ou você ter ali um representante de afrodescendentes e ele também lutar só por as manifestações culturais negras, como candomblé, afoxé e etc. E nós temos essa disparidade, tanto que eu fui contra e martelei essa história da criação da bancada evangélica.
Porque tem que ter a bancada evangélica e não pode ter a bancada católica, a bancada espírita e muitas outras bancadas. Então, não concordo. Presidentes de associação do mesmo jeito. Como é que o presidente da associação vai ser vereador e vai querer levar benefícios somente para o bairro dele, se o vereador tem que representar a cidade toda? Então está errado. Não compactuo, eu acho que está errado. Não deveria participar. E é por isso que a corrupção começa de dentro para fora. E nós sabemos agora por que é que os vereadores assediam tanto presidentes de associações, padres, pastores, obreiros, porque eles movimentam uma massa muito grande de pessoas. E daí, Flávio, é que vem essa questão. O político ele pode participar do culto, ele pode até não assediar os fiéis naquele momento, mas o pastor, o padre, tá? Ele já pode estar articulando com aquele candidato para nos bastidores conversar com os fiéis. Então, não concordo com esse tipo de postura e não deveria acontecer. E eu acho que a justiça eleitoral deveria estar de olho nisso. Deveria estar de olho nisso aí. Então, não concordo. Pode ter propaganda eleitoral em jornal, impresso e revista? Sim. Acabei de responder isso aí. Pode entregar santinho? Sim. Começou desde ontem a entrega dos santinhos até o dia 14 de setembro. Lembrando que desde as últimas eleições, todo material impresso deve constar o CNPJ do candidato, o CNPJ da empresa e o CNPJ da coligação junto com a tiragem. E a gente sabe também que não faz tanta diferença assim, tá? O que eu acho engraçado é que é proibido, tá? É proibido se jogar santinho em vias públicas, mas ninguém obedece. Ninguém obedece. Nós passamos na rua às vezes e vemos muitos santinhos jogando na rua. Então, realmente é proibido, mas acontece. Só que tem um agravante. Às vezes o próprio candidato ele induz a se jogar o santinho na rua, tá? E quando a justiça eleitoral intima aquele candidato, ele diz que não foi ele. E que não foi ele que pediu. Então, infelizmente, é assim que acontece. E nós sabemos que ele que induz sim. E às vezes até ele que manda. Então, tem esse porém, tem esse agravante. Tá? Mas não pode se jogar material de campanha em vias públicas. Principalmente na rua. E engraçado que o político é o primeiro a dizer que a população é porca. E ele é o primeiro a sujar. Né? Mas vamos lá. O candidato pode enviar mensagens por lista de transmissão no WhatsApp? Sim. A justiça proíbe disparo de mensagem em massa. Novamente vou repetir. Por exemplo, o candidato ele não pode criar lista de transmissão. Tá? O candidato ele não pode criar nenhum mecanismo que dispare para todos
Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio. O pensamento suicida é um problema que atinge milhares de pessoas no mundo. Está mais próximo do que podemos imaginar. Compreender isso e dar atenção a alguém em sofrimento já é uma grande atitude de prevenção e socorro ao suicídio. As relações entre pessoas, em casa ou no trabalho, podem curar, fazer adoecer e fazer morrer. Depende de como cada pessoa lida com o sofrimento. E cada um de nós lida de maneiras diferentes. O ambiente doentio é repleto de julgamentos, ofensas, desrespeito e críticas que destroem. Falta compreensão sobre as necessidades do outro. Já um ambiente saudável tem mais afeto, mais brincadeiras, mais abraços e mais colaboração. Ajuda a afastar maus pensamentos e momentos de tristeza. Agora pense, em qual deles você gostaria mais de estar? Se você é autoridade, um líder, amigo ou familiar, faça a sua parte. Repreenda as fofocas e intrigas. Evite palavras destrutivas. Não permita difamação, julgamentos e críticas negativas, assédio moral ou sexual. Se não puder elogiar, não desvalorize. Se perceber que alguém precisa de ajuda, não se afaste e não se omita. E lembre-se, a palavra tem força, mas o afeto de um abraço, muito mais. Tem. Foi. Hum, hum, hum. É. Aline e Daiane, um forte abraço aí que também está curtindo o nosso programa lá no Vale do São Francisco, né, Daniel Godinho? Lara, um abraço para você. É, Daniel, só tem gente rica, viu, Daniel? Só tem gente rica. Patrimônio de candidatos a prefeito de Salvador vai de 127 mil a 2 milhões de reais. O administrador Celcinho Cotrim, por exemplo, do PROS, é o dono do maior patrimônio, com mais de 2 milhões declarados. O segundo da lista é o advogado Bruno Reis, com patrimônio quase beirando 1 milhão de reais, com 931 mil. Rapaz, é dinheiro, viu, Daniel? É dinheiro, viu, Aline e Daiane? É dinheiro, viu? Vamos lá. Seguindo a lista aqui, Bacelar, o deputado do Podemos, 427.797. Bruno Reis, com 931.500
514, Celcinho Cotrim com 2.181.000 reais, César Leite com R$ 500.000, 504, Hilton Coelho do PSOL, ó o socialista aí, 127.287, a Major com R$ 500.000, 525.000, Olívia Santana com R$ 500.000 também, 564.000, e aí vem Pastor Sargento Isidoro, do Avante, 258.000, Rodrigo Pereira, do PCO, 170.000, rapaz, blogueirinho tá dizendo aqui, mais um ouvinte, Joana, lá da Califórnia, um abraço, Joana, temos amigos aí na Califórnia, viu? Forte abraço pra vocês aí, Holds and Kisses, rapaz, só tem pobrezinho, viu, em Salvador, só tem pobrezinho. O que eu acho engraçado é o seguinte, é que nós pegamos esses candidatos e quando alguém pede alguma coisa ou vai, né, falar a respeito desse patrimônio, eles dizem, não, eu já tinha esse patrimônio antes mesmo de entrar na política,